15 minutos de carro, a uns 19 quilômetros ao oeste de Portland, Maine, se encontra o povoado de Gorham. Ao norte desse povoado está o Fort Hill. Foi aqui, no dia 26 de novembro de 1827, que as gêmeas Helena e Isabel nasceram. Seus pais, Roberto e Eunice Harmon. Os Harmons eram metodistas devotos, com 8 filhos para cuidar. Embora sua casa não exista, esse sinal indica sua posição aproximada. Mais tarde, a família mudou-se à cidade litoral de Portland, onde Roberto Harmon continuou o seu ofício de fazer chapéus, e a pequena Helena assistia à escola da rua Brackett. Mas aos 9 anos, a sua vida se transformaria dramaticamente em mãos de uma invejosa menina da escola. Helena, você é uma mentirosa. Você vai pagar por isso. Helena! Helena foi levada à sua casa na rua Clark, onde logo descobriram que o seu nariz estava fraturado e que todas as feições do seu rosto haviam mudado. Ela permaneceu em coma 3 semanas. Ao recuperar-se um pouco, logo percebeu a diferença que a sua aparência causara, no jeito que todos a tratavam. Helena Harmon tentou voltar à escola várias vezes, mas os resultados do acidente quase a impossibilitaram de estudar e reter o que aprendia. Sua mão tremia tanto que não podia melhorar a caligrafia e, finalmente, com grande relutância, ela abandonou todo o esforço para receber uma educação formal. Durante esse período de solidão e desânimo, ela passou muitas horas agradáveis aqui, no Parque de Darien Oaks. Em março de 1840, Guilherme Miller veio para Portland e apresentou uma série de conferências sobre a segunda vinda de Cristo, na igreja que uma vez esteve nesse lugar, na rua Casco. A família Harmon assistiu às reuniões e Helena mais tarde escreveu sobre Miller. Ele explicava as profecias com uma precisão convincente e mantinha o público como que encantado. Em junho de 1842, Helena Harmon e mais 11 foram batizados e recebidos na igreja metodista que uma vez esteve de pé perto desta igreja metodista na rua Chestnut. Mas a sua alegre experiência cristã se entremeou com momentos de desalento. No entanto, a segunda visita de Miller a Portland confirmou a sua confiança na segunda vinda de Cristo, uma confiança que ela partilhou fervorosamente. Mas a citação das doutrinas de Miller pelos Harmon não foi aprovada por sua igreja. Aqui está o registro da Junta Administrativa Trimestral, que se conduziu em setembro de 1843. O pastor ergueu-se e declarou que Roberto Harmon e sua família, incluindo Helena Harmon, haviam apelado à decisão de um comitê pelo qual eles haviam sido expulsados da igreja. O voto foi unânime para manter a decisão do comitê em sua expulsão. Helena Harmon muitas vezes disse que o ano de 1844 foi o mais feliz de sua vida, mas com dezenas de milhares de outros, a família Harmon sofreu um amargo desapontamento quando Jesus não veio no dia 22 de outubro. Já para dezembro de 1844, a maioria dos que criam no advento haviam abandonado a confiança na validez do dia 22 de outubro. Helena Harmon e suas amigas aceitavam que o cumprimento das profecias dos 2.300 anos ainda ocorreria no futuro. Foi nesse mesmo mês que Helena recebeu algumas das quase 2.000 visões e sonhos proféticos que Deus lhe daria nos próximos 70 anos.
Durante essas visões, ela era completamente inconsciente dos seus arredores e, como Daniel, ao receber uma visão, não a respirava durante quase toda a revelação. As visões variavam. Algumas duravam pouco tempo e outras quase 4 horas. Algumas eram dadas em público diante de poucos e até centos de testemunhas. Nos primeiros 30 anos do seu ministério, eram geralmente acompanhadas por um fenômeno físico marcado que mostravam com forte evidência àqueles que observavam que a obra provinha de Deus. Outras lhe eram dadas enquanto orava, escrevia ou falava, e não eram acompanhados por fenômenos físicos. No entanto, nos últimos 40 anos do seu ministério, as visões eram geralmente sonhos proféticos, dados à noite. J. N. Loughborough, um pioneiro da igreja, viu a Helena ter visões públicas umas 50 vezes. Ele escreveu que no começo da visão, a palavra glória era repetida 3 vezes, mas cada vez com mais fraqueza. Primeiro ela perdia as forças e a consciência, mas logo podia caminhar pelo quarto. Às vezes ela fazia gestos com seus braços e mãos, mas os que estavam presentes não podiam movê-los de jeito nenhum. Seus olhos permaneciam abertos enquanto olhava para cima, como se estivesse contemplando um objeto à distância. Apesar de não respirar, seu pulso era regular e a cor do seu rosto permanecia normal. Quando a visão terminava, seus arredores pareciam estar completamente escuros. A sua capacidade de ver até os objetos mais brilhantes voltava gradualmente. Justamente antes da primeira visão, em dezembro de 1844, a saúde de Helena piorou gravemente. Parecia que a tuberculose acabaria com a sua vida. Nessa ocasião, ela aceitou o convite de uma íntima amiga, a senhora Isabel Haynes, para uma visita à sua casa que ficava do outro lado da ponte, em Portland do Sul. Rendei graças ao Senhor. Invocai o seu nome, fazer conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre seu coração dos que buscam ao Senhor. Ajoelhemo-nos para orar. Certa manhã, 3 jovens uniram-se a Helena e a senhora Haynes para o culto. Quando se ajoelharam para orar, o poder de Deus descendeu sobre Helena e foi envolta numa visão da glória de Deus. Ela sentiu-se ascender mais e mais sobre a terra. Diz que ao voltar-se para buscar o povo adventista do mundo, não o encontrou. Ao olhar para cima, ela viu uma senda reta e estreita que viajavam para a Cidade Santa. Atrás deles havia uma luz brilhante que o anjo disse que representava o clamor da meia-noite do movimento millerita. Essa luz brilhava ao longo da senda para impedir que eles tropeçassem. À frente, eles viram Jesus guiando-os à cidade como Pedro sobre as águas. Se mantinham seus olhos nele, estavam seguros. No transcurso da visão, ela viu a segunda vinda de Jesus com a ressurreição do povo de Deus. Também presenciou a ascensão à Nova Jerusalém e viu algumas das suas maravilhas. Quando ela partilhou essa revelação com suas 4 amigas, pareceu responder algumas das dúvidas que a inquietavam. Será que Deus havia enviado a experiência do grande desapontamento? O dia 22 de outubro havia sido o cumprimento da profecia ou uma ilusão somente? Uma senda estreita traçada sobre o mundo. O povo do Advento viajava para a cidade por essa senda. A visão afirmava que a mensagem estabelecida no dia 22 de outubro havia sido uma providência de Deus. Estava descrito como uma luz atrás deles que iluminava a senda até a cidade.
É revelante que a luz que se encontrava ao começo da senda, eles haviam esperado que esta marcasse o final do caminho. No entanto, era bom saber que Jesus sabia tudo sobre a sua experiência e que continuaria guiando a todos que fixassem seus olhos nele. Quase uma semana depois, ela recebeu uma segunda visão, na qual Deus lhe chamou formalmente para que fosse sua mensageira. Também lhe foram mostradas as provas e a oposição que ela enfrentaria. Esta visão a preocupou, pois estava consciente de sua juvenilidade, timidez e constante enfermidade. Também temeu seu próprio orgulho. Contudo, aceitou o apoio divino e começou a partilhar o que ele lhe havia mostrado. Nisso, abri meus olhos e vi uma senda reta e estreita, traçada sobre o mundo. Entre os que escutavam em 1845 estava Guilherme Foy. Os adventistas viajavam para a cidade, que se localizava ao final do caminho. O Senhor mostrou-me a mesma visão. Isso foi o que eu vi. Durante toda a descrição de 2 horas de Helena, Guilherme Foy confirmou a visão repetidamente. No início de 1845, Helena Harmon viajou pelo oeste de Maine para encontrar-se com os crentes do advento dali. Em fevereiro, enquanto visitava Exeter, ela recebeu uma visão importante. Foi uma vista do santuário celestial, onde ela viu o Pai levantar-se do trono e entrar no lugar santíssimo. Jesus o seguiu e apresentou-se diante dele como um supremo sacerdote para receber o seu reino. Esta visão não foi publicada até o dia 14 de março de 1846, em um número da Estrela do Dia, que saiu uns 5 semanas depois do número onde Edson Crozier e Ham publicaram os resultados do seu estudo da Bíblia sobre o santuário. De uma maneira surpreendente, esta visão confirmou a explicação que eles encontraram nos meses seguintes do dia 22 de outubro de 1844. Esta é a ilustração significativa da relação que existiu entre o dom profético e o estudo das Escrituras. O dom não foi dado como um substituto para o estudo da Bíblia, nem se obteve das visões as doutrinas da Igreja. Pelo contrário, as visões confirmaram os resultados do estudo bíblico. Uma ilustração adicional disso pode-se ver em relação com a observação do 7º dia, o sábado. No início de 1846, Helena Harmon conheceu José Bates. Bates havia apenas começado a guardar o 7º dia, o sábado, e com entusiasmo partilhava as novas com todos os que ouviram. Mas Helena escreveu a respeito dele. Eu encontrei nele um verdadeiro cristão, cavalheiro, cortês e amável, mas acho que erra ao tentar guardar o 4º mandamento mais que os outros 9. Em agosto de 1846, Bates publicou um folheto de 48 páginas, o 7º dia, sábado, um sinal perpétuo, onde esboçou as razões bíblicas para a sua observância. Pai, oramos para que o Teu Espírito permaneça conosco no que estudamos a Tua Santa Palavra. Pedimos que nos aproxime mais à verdade e à sabedoria. No dia 30 de agosto de 1846, Helena Harmon casou-se com o jovem pregador millerita Jaime White. Pouco depois do casamento, Jaime e Helena estudaram o folheto de Bates. Eles compararam seu conteúdo com as Escrituras e começaram a guardar o 7º dia, o sábado, e a ensiná-lo a outros. Nesse tempo, haviam 50 observadores do sábado na Nova Inglaterra e no estado de Nova York. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Alguns meses depois, eles foram à casa de Stockbridge Holland, um adventista e bem-sucedido engenheiro civil em Topham, Maine. Foi aqui, no começo de abril, que Helena recebeu uma visão do santuário celestial. Depois de ver o lugar santo, ela passou ao 2º compartimento do santuário. Ali ela viu os 10 mandamentos com uma auréola de luz focalizada no 4º mandamento.
Jaime e Helena White já haviam aceitado o sábado sobre a única evidência bíblica. Mas a visão do dia 3 de abril de 1847, dada alguns meses depois que eles começaram a guardá-lo, confirmou a sua decisão e infundiu neles a sua importância. Enquanto viviam em Topsham, os Whites aceitaram o convite para assistir a uma conferência em Rocky Hill, Connecticut, na casa de Alberto Belden. Essa conferência foi mais tarde identificada por Jaime White como a primeira reunião do geral dos Adventistas do Sétimo Dia, apesar de ainda não levar esse nome. Também foi uma das primeiras 20 conferências bíblicas de fim de semana, conduzidas entre abril de 1848 e dezembro de 1850. Foi durante estas reuniões que se discutiram as principais doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, usando os mesmos métodos que Lutero na Dieta de Worms: Escritura, Razão e Consciência. Jaime e Helena White, José Bates, Irã Edson e outros dirigiram os estudos bíblicos e as sessões de oração que muitas vezes tomaram noites inteiras. É importante considerar o papel de Helena nessas conferências. Quando o estudo do grupo chegava ao ponto de não conseguir um avanço maior, ela recebia uma visão, que apresentava uma clara explicação dos versos sendo estudados. Suas contribuições eram particularmente impressionantes, porque todos sabiam que, não fosse pelas visões, ela não entenderia o significado. Durante toda a vida de Ellen White, é evidente que as visões não lhe foram dadas para substituir o estudo da Bíblia. No fim de 1888, ela escreveu: Deus quer que leiamos a Bíblia para encontrar a evidência das Escrituras. Quando os pioneiros da igreja se unificaram mais e mais nos grandes temas que estudavam, começaram a sentir a necessidade de publicá-los. Em novembro de 1848, durante uma conferência em Dorchester, no sul de Boston, Massachusetts, Helena recebeu uma visão que lançaria a igreja num projeto ambicioso. Depois da visão, Helena pediu ao seu esposo que publicasse um pequeno jornal e o distribuísse ao povo. Desde o pequeno começo, ela disse que viu que seriam como raios de luz que iluminariam o mundo. Era um medonho desafio sendo apresentado a um grupo de novos crentes acometidos pela pobreza. No ano seguinte, em 1849, este pequeno jornal, A Verdade Presente, foi publicado em Connecticut. Jaime White trouxe 1000 cópias à casa de Alberto Belden, onde um grupo orou pela bênção de Deus. No seguinte ano, o jornal foi substituído pela Revista do Segundo Advento e Arauto do Sábado. Conhecido hoje como a Revista Adventista, a sua mensagem se lê em todo o mundo. Em 1875, os Whites se encontraram aqui em Battle Creek, Michigan, para assistir a um instituto bíblico e a dedicação do primeiro colégio da igreja. Um pouco antes da dedicação, Helena adoeceu com uma forte gripe. Temendo por sua vida, alguns dos líderes da igreja se reuniram para orar. Durante a oração, Helena não só foi curada, mas também recebeu uma visão de 10 minutos. Nessa visão, ela viu o mundo envolto em trevas. Logo, através da escuridão, viu vislumbres de luz que brilhavam cada vez mais, iluminando a outras luzes, até que o mundo inteiro estava iluminado. Mais tarde, ao descrever esta visão, ela disse ter visto prélos operando em todo o mundo. Nesse tempo, a igreja operava uma só casa editora, em Battle Creek. Intrigado, Jaime White a interrompeu e perguntou-lhe se ela lembrava dos nomes dos países onde havia visto essas prensas operando. Não, eu não sei os nomes, mas se alguma vez vejo os lugares, os reconheceria. Oh, eu lembro de um. O anjo disse Austrália. No fim de 1891, Ellen White veio para a Austrália. Logo depois de sua chegada, ela visitou o estabelecimento do prelo situado na Rua Best, em Melbourne. Ela reconheceu as pessoas que operavam as prensas
e falou das relações entre elas, baseando-se na revelação recebida 17 anos antes. No entanto, o dom de profecia não foi dado só para guiar o trabalho da igreja e ampliar a sua perspicácia. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo advertiu a igreja que se ocupava em lutar contra as ciladas do diabo e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, a outra função importante do dom profético é proteger a igreja dos enganos e dos ataques do inimigo. Em Nova York, a 10 minutos de carro desde a casa de Ian Edson, encontra-se Hydesville, o lugar de origem do espiritismo moderno. Foi aqui no dia 31 de março de 1848 que a família Fox ouviu pela primeira vez umas pancadas misteriosas. Logo se estabeleceu uma comunicação com a inteligência que causava as pancadas. Supostamente era o espírito de um vendedor ambulante, assassinado aqui anos antes. Mais tarde, em 1848, as primeiras manifestações públicas das pancadas foram dadas em Rochester, Nova York. Depois de uma década, os jornais estimaram que havia mais de 1 milhão de crentes das manifestações espirituais, com 40 mil mediums somente nos Estados Unidos. Ellen White foi advertida contra essas pancadas numa visão recebida em 1849. Vi que essas pancadas misteriosas em Nova York e outros lugares são o poder de Satanás, e que essas coisas chegarão a ser mais usuais, disfarçando-se com aspecto religioso. Uns 18 meses mais tarde, ela recebeu outra visão concernente ao mesmo fenômeno. Em breve, será uma blasfêmia falar contra as pancadas, pois se divulgarão mais e mais, e até os milagres realizados por Cristo serão atribuídos a esses fenômenos espiritistas. O cumprimento notável dessas predições pode ver-se nesse volume, O Centenário do Espiritismo Moderno. Publicado pela Associação Espiritista Nacional dos Estados Unidos em 1948. Aqui na página 68 diz: um médium predisse o nascimento de Jesus, cuja breve vida na terra esteve cheia de realização dos tais chamados milagres, que em verdade foram fenômenos espirituais, e que sobre blasfemar contra as pancadas. Página 34. Nem os sacerdotes nem a prensa deveriam falar frequentemente ou tocar esta santa palavra espiritismo só com mãos limpas e corações puros. Chegou a disfarçar-se em aspecto religioso. A página 69 diz: o espiritismo é a vindoura religião universal. É o sangue que dá a vida ao cristianismo. Em verdade, é o cristianismo e mais. Ellen White também falou sobre o poder que Satanás teria de mostrar aparentes formas que pretendem ser amigos ou parentes que sabemos que estão mortos. No livro de J.B. Philip, O Eco da Verdade, um testemunho de um intérprete, o famoso intérprete do Novo Testamento conta da reunião que ele teve com C.S. Lewis, o escritor cristão. O notável é que esta reunião ocorreu poucos dias depois da morte de Lewis. Quando Philip partilhou esta experiência com o bispo de uma igreja, este lhe disse que isto acontecia a miúde. Em 1861, os Estados Unidos estavam à beira de uma crise. Antes do sábado 12 de janeiro, 4 estados do sul haviam se separado da União, mas ninguém esperava a guerra. Não foi até 3 meses depois que o presidente Lincoln convocou um exército. Mas Deus conhecia o futuro e advertiu seu povo do que viria. O sábado 12 de janeiro de 1861 era um dia especial para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, de Parkville, Michigan. Se dedicaria o novo edifício da igreja, e vários líderes da denominação estavam presentes, incluindo Jaime e Ellen White. Pela tarde, enquanto ele terminava o seu discurso, Ellen White recebeu uma visão que durou uns 20 minutos. Quando lhe pediram que contasse o que tinha visto, com solenidade ela anunciou que os outros estados se uniriam à separação, que haveria uma guerra terrível. Ela descreveu o tumulto e a cena da batalha e o sofrimento dos prisioneiros doentes e feridos nos hospitais.
Ela viu lares afligidos pela perda dos esposos, filhos e irmãos. Então, olhando os rostos da congregação, ela fez uma pausa. Há pessoas aqui que perderão filhos nessa guerra. 3 meses depois da visão de Parkville, os primeiros tiros foram disparados, iniciando a agonia da Guerra Civil na América. Mais vidas americanas se perderam que em todas as outras guerras combinadas da América. Como 5 famílias que estiveram presentes naquela tarde em 1861 perderam filhos nessa guerra. Apocalipse 12:17 identifica o testemunho de Jesus como uma das 2 características notáveis que o povo de Deus possui antes da segunda vinda de Cristo. O que é o testemunho de Jesus? Em Apocalipse 19, João cita um anjo dizendo que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Em Apocalipse 1, João explica o que ele escreve como profeta. É uma mensagem proveniente de Deus através do anjo de Jesus Cristo. Por isso, as palavras de um profeta são chamadas o testemunho de Jesus, porque elas provêm de Jesus e não do profeta. Um exemplo extraordinário desse processo através de Ellen White pode ser visto na precoce experiência da igreja de Washington, Nova Hampshire. Foi aqui em 1844 que Guilherme Farnsworth declarou a sua intenção de guardar o 7º dia, o sábado, e uma congregação que guardava o sábado foi estabelecida na comunidade. Mas durante os seguintes anos, alguns do grupo começaram a perder sua fé. O mesmo Guilherme Farnsworth voltou a usar tabaco, e outros membros de maior idade tornaram-se céticos e críticos. Isso estava desanimando muitos jovens da igreja. Algo urgente era necessário para restaurar a unidade e a fé da igreja. Justamente antes do Natal de 1867, os Whites e H. N. Andrews foram à visita a Washington. Ao chegar à tardinha de sexta-feira, eles ficaram na confortável casa de Cyrus Farnsworth, aqui em Millen Pond. Na segunda-feira pela manhã, Ellen White deu um discurso no qual dirigiu diretamente aos que se encontravam presentes. As suas palavras foram tão diretas e significativas para todos que era evidente que Deus lhes havia revelado suas vidas. No grupo estava o jovem de 19 anos, Eugênio Farnsworth, um dos 22 filhos de Guilherme Farnsworth. Ele sabia algo que ninguém sabia, que seu pai estava usando novamente o tabaco. Se ela é uma mensageira de Deus, pensou consigo mesmo, ela terá que saber do meu pai. Logo a senhora White dirigiu-se a Guilherme e disse-lhe que havia visto na visão que era um escravo de tabaco e que estava tentando enganar a todos, dizendo que já havia abandonado o vício. Eugênio Farnsworth reconheceu que estava presenciando o dom profético em ação. Depois que Helena terminou de falar, todos os presentes testemunharam a favor das verdades reveladas a ela. Com arrependimento, dedicaram de novo as suas vidas a Deus. 18 jovens também se entregaram a Cristo. Mais tarde, 9 dos 18 chegaram a ser obreiros da igreja, e entre eles estava Eugênio Farnsworth. Ele serviu como evangelista e administrador da igreja nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e Inglaterra. Por que Deus enviou sua mensageira a essa igreja? Por que Deus outorgou o testemunho de Jesus e o Espírito de profecia a seu povo remanescente? A resposta às duas perguntas é a mesma. A explicação do Velho Testamento se encontra em 2 Crônicas 36:15. Porque Deus se compadece do seu povo. O Novo Testamento o explica ainda mais claro em Efésios 4:12 e 13. Deus chama alguns a ser profetas para o aperfeiçoamento do povo de Deus, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé.
Helena Goldwhite, esposa, mãe, escritora e mensageira de Deus. Escolhida apesar de ser a mais fraca entre os fracos, chegou a ser uma forte torre para um povo chamado por Deus nos últimos dias da história deste mundo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia.